Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje vamos entender um pouquinho mais sobre sistemas de governo. Vamos classificar e tentar entender as diferenças que existem entre sistemas presidencialistas, parlamentaristas, semipresidencialistas. A gente vai entender características e também vai citar exemplos. Por que surge essa dúvida? Porque nós temos variadas formas de se entender como se deve governar um país. Bom, começamos pelo mais comum, república presidencialista. Nós moramos em uma república semipresidencialista. E é interessante lembrarmos que existe uma diferença. Existem presidencialismos com e sem primeiros ministros. Exemplos de países em que o presidente é o chefe principal e não tem um primeiro-ministro. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras. Exemplos em que há um primeiro-ministro, mas que ele ainda, mesmo assim, seja subordinado ao presidente, que é o líder do executivo. Cazaquistão, República do Chad, República do Congo, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Ruanda, Tajiquistão. E também existe outra forma que tem um presidente, mas esse primeiro-ministro tem uma voz um pouco mais ativa. É o semipresidencialismo. Existe um presidente e um primeiro-ministro. Em tais sistemas, o presidente tem a autoridade executiva genuína, ao contrário de uma república parlamentar. Mas alguns dos papéis aí do primeiro-ministro podem ser exercidos, né, exatamente por essa figura que é diferente do presidente. Quais são os países que têm essa forma de governo? Alguns países mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. Nós temos Argélia, França, Rússia do interminável Vladimir Putin, Romênia, São Tomé e Príncipe, Síria, Sri Lanka, Timor-Leste, Ucrânia e também a nossa terrinha Portugal. Depois disso, nós temos algo que é bastante confuso para a maior parte das pessoas e existe muito no continente europeu, principalmente nas ex-repúblicas socialistas soviéticas e também nos países que formavam a Iugoslávia. Nós temos a República Parlamentar. É um sistema em que o primeiro-ministro é o chefe ativo do poder executivo e também lidera a legislatura. O grau de poder executivo de um presidente pode variar de ser razoavelmente significativo a pouco ou até mesmo nenhum, como acontece na Irlanda. Quais são os países que têm o parlamentarismo, né, com chefe de Estado eleito diretamente? Áustria, Bósnia, República Tcheca, Croácia, Montenegro, Macedônia do Norte, Singapura também, lá no continente asiático, Eslovênia, Eslováquia, Irlanda, Islândia. E também existem as repúblicas parlamentares com um chefe de Estado eleitos indiretamente, ou seja, o chefe de Estado é eleito de maneira indireta, né? Não necessariamente por aclamação popular. Nós temos exemplos no continente europeu, mas também exemplos na África e também aqui no continente americano. Albânia, Alemanha, Bangladesh, Estônia, Etiópia, Somália, Trinidad e Tobago, Vanuatu. E também temos as repúblicas parlamentares com presidência executiva. Um chefe de Estado e governo na forma de um presidente executivo é eleito pela legislatura ou pelos eleitores depois que alguns candidatos são nomeados para o cargo pela legislatura. E eles devem manter a confiança da legislatura para permanecer no cargo. É um caso raro. Temos 5 países num parlamento com presidência executiva serve para África do Sul, Botsuana, Ilhas Marshall, Kiribati e também Nauru. Também temos o sistema com poder executivo vinculado ao parlamento. Esse é um pouquinho mais complexo, eu até fiz uma anotação para não me complicar aqui. Um chefe de Estado e chefe do governo, geralmente é intitulado presidente, não em todos os casos que eu pesquisei, é eleito pela legislatura, mas é imune ao voto de desconfiança, assim como do seu gabinete, ao contrário do primeiro-ministro, que pode ser contrariado. Ele pode ou não ter assento na legislatura. Quais são os estados com letra maiúscula que possuem esse tipo de sistema de governo? Estados Federados da Micronésia, San Marino e também Suriname. Esse nosso vizinho, então, tem um poder executivo vinculado ao parlamento, né? Então,
normalmente tem um chefe de governo ali que pode ser ou não intitulado de presidente. Também tem um sistema que eu não conhecia, até fiquei curioso e pesquisei um pouquinho mais, que é o sistema diretorial, né? No sistema diretorial, um conselho exerce conjuntamente os poderes de chefe de Estado e de governo. Olha só que diferente. O conselho é eleito pelo parlamento, mas não está sujeito à confiança parlamentar durante seu mandato, que tem uma duração fixa. Qual é o exemplo? Nós temos o exemplo da Suíça. Então a Suíça é bem complicada, né? Está no continente europeu, incrustada ali basicamente no Ocidente, não faz parte da zona do euro, não faz parte da União Europeia, mesmo assim é muito desenvolvida e recebe, cedia, por exemplo, a sede principal da FIFA, né? Onde as decisões são tomadas. É muito engraçado, né? A Suíça realmente é um país muito diferente. Depois disso, vamos passar para um ponto bem polêmico. Nós vamos falar das monarquias constitucionais, né? Nós temos aí algumas diferenças. São sistemas em que o chefe de Estado é um monarca constitucional, a existência do seu cargo e sua capacidade de exercer sua autoridade é estabelecida ou retida na lei constitucional. E aqui nós vamos ver alguns exemplos, né? Monarquia constitucional com monarcas cerimoniais, ou seja, o primeiro-ministro é o chefe ativo do poder executivo e do governo. Em alguns casos, o primeiro-ministro também é o líder da legislatura. O poder executivo é claramente separado da legislatura, embora todo o gabinete ou ministros individuais devem demitir-se no caso de voto de uma censura. O chefe de Estado é um monarca constitucional, mas ele só exerce poderes com consentimento do governo, do povo ou seus representantes. Nós temos um caso bem famoso da Rainha Elizabeth no Reino Unido, ou seja, é cerimonial. Existem outros casos, como Canadá, Dinamarca, Espanha do Rei Carlos, Papua Nova Guiné, Holanda, né, os Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Bahamas, Austrália. Ou seja, são locais em que se preservou a imagem e a identidade de uma monarquia constitucional, só que para fins cerimoniais. Cerimonial é uma palavra bonita para dizer que a família real não tem o poder de legislar a não ser que seja acionada pelo povo ou por seus representantes. Mas a figura ainda é tentadora para ganhar popularidade e talvez até ser algo interessante para relações internacionais. Novamente a geopolítica, passando um pouquinho mais para a geografia, trabalhando aí quando a gente fala de sistemas de governo. Bom, nós também temos a monarquia constitucional com monarcas ativos, né? O primeiro-ministro é um executivo ativo da nação, mas o monarca ainda tem poderes políticos consideráveis que podem ser usados ao seu próprio critério. Quais são os exemplos? Bahrein, Butão, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait, Liechtenstein, Mônaco, Marrocos e Tonga. Sempre lembrando que no caso dos Emirados Árabes, também a organização não é exatamente uma monarquia e exatamente uma república, seria um emirado, né? Então é um conjunto diferente com base islâmica. Depois nós temos as monarquias absolutas, e aqui vai um nome diferente. Especificamente as monarquias em que o exercício do poder do monarca não está restrito por qualquer direito constitucional substantivo. Então esqueça a Constituição. Nesses lugares, quem manda é o rei. Arábia Saudita, Cidade do Vaticano, Brunei e Catar. Aqui a gente tem que falar de uma maneira diferente. Quando a gente fala de monarca, no caso da Cidade do Vaticano, nós estamos atrelando a religião, né? Então é diferente, né? É um estado santificado. Mas quando nós falamos, por exemplo, de Brunei ou Omã, que eu vou falar daqui a pouco, nós temos ali a ideia de sultanato. O que é o sultanato? O sultão é uma espécie de rei, é um monarca vinculado a leis islâmicas, né? A preceitos islâmicos. E nós também temos as monarquias absolutas com parlamento democraticamente eleito, ou seja, a monarquia é absoluta, mas mesmo assim você tem um parlamento que é eleito. E nesse caso nós temos dois exemplos. Eswatini, que é um país novo que surge, que era a antiga Suazilândia, né?
Então é um nome até diferente para mim até hoje, que é um nome muito complexo. Eswatini. Então, nomes ressurgem e surgem o tempo todo. Me lembro da época da Iugoslávia se dividindo em várias partes, e depois nós tivemos Sérvia e Montenegro, depois só Sérvia, e separando tudo. Isso acontece bastante também no continente africano. Aconteceu com o Sudão, que virou Sudão e Sudão do Sul também. Bom, voltando aqui, nós temos as teocracias. São estados com uma base de religião de Estado, ou seja, em que o chefe de Estado escolhido, por alguma forma, tem uma hierarquia religiosa ali no comando. Arábia Saudita, novamente, Brunei e também a cidade do Vaticano. Brunei e Omã ficam aqui com aquele caso do sultanato, né? E nós também temos os estados unipartidários. O que seria isso? Estados que o poder político está, por lei, concentrado em um partido único, cujas operações de grande parte fundidas com a hierarquia do governo, né? E é interessante o seguinte, mas essa fusão é alcançada de qualquer maneira através de uma fraude eleitoral ou uma inércia, ou seja, se a população não se mobiliza, ou também pode ocorrer, né, fraudes para que ela não seja mobilizada. No entanto, podem ser realizadas algumas eleições. Nós temos Cuba, chefiado pelo Partido Comunista, Eritreia, no continente africano, pela Frente Popular Democracia e Justiça, Laos, que é o Partido Popular Revolucionário, República Árabe Saharaui Democrática, a Frente Polisário, a República Popular da China, que é o Partido Comunista da China, República Popular Democrática da Coreia, que é a Partido dos Trabalhadores da Coreia, né? Estamos falando da Coreia do Norte, e o Vietnã, que é o Partido Comunista do Vietnã. Também temos, além desses estados que se intitulam comunistas, os estados conjuntas militares, que são os militares da nação que controlam os órgãos do governo, e todos os executivos políticos de alto escalão são membros de uma hierarquia militar. É o caso de Mali e Mianmar, dois países, né, que são muito fechados para algumas relações, né? Transição. São estados que têm um sistema de governo que está em transição, ou seja, turbulência político-econômica, e são classificados com a direção da atual mudança. Quais são os exemplos? Iêmen, Líbia e também o Sudão. Lembrando do seguinte, né, pessoal? Essa foi uma videoaula, um vídeo bastante longo, porque nós temos várias formas de governo. E se nós classificarmos ainda, nós temos algumas formas que não se encaixam em nada. Esses casos fica para uma próxima videoaula, porque foi uma pesquisa bastante árdua. O professor teve que ler pra caramba, porque realmente algumas surpreendem muito, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Sudão, né? Eu vou usar o exemplo do Sudão aqui, ou Iêmen, né? São estados que não se encaixam em nada. É difícil de encaixar, principalmente porque estão em fases de transição. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês acompanhem até o final. Muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço. Acompanhe e compartilhe esse conteúdo aqui no canal Lucas Sequinel e também acesse o webgel.net para saber mais sobre geografia e história. Valeu!